Abra a sua Bíblia, os que tem Bíblia. Atos, capítulo de número 1. O versículo é o 8 até o 11. Quando acharam Atos, digo amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o, eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Hoje falaremos sobre a volta em glória de Jesus, que é diferente do arrebatamento. Por que nós precisamos estudar isso? Porque tem religiões que dizem que o arrebatamento e a volta em glória é um evento só. Nós temos vários irmãos que eles chamam a gente de primos, não é? Que não acreditam no arrebatamento secreto, que não existe. Eles pregam, são pessoas que pregam, alguns em nossa igreja, não aqui, mas nas Assembleias de Deus pelo Brasil, pregam em nossas igrejas, escrevem, a gente compra os livros deles, e ele diz que não há um arrebatamento secreto. Eles acreditam que a volta em glória, que é a volta, a única volta, que todo olho verá. E nós, assembleianos e os demais que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, porque existem aqueles que acreditam que a igreja passa pela grande tribulação, nós não acreditamos. Nós já falamos um pouquinho e depois desses estudos vamos entrar propriamente naquilo que a Bíblia fala do que é ou que será a grande tribulação. E com certeza depois que vocês ou nós estudarmos as etapas do que acontecerá na grande tribulação, os detalhes, eu acredito que ninguém vai querer ficar. Eu acredito que nós ficaremos mais crentes. E não é para pôr medo, porque tem gente que fica com medo. Esses eventos tudo acontecerá. Eu não sabia que o estrago seria tão grande. Não é para pôr medo, é para a gente ser fiel, para estar pronto para o arrebatamento. Os detalhes da grande tribulação, eu sei que assombram o que a Bíblia diz, assombra mesmo, porque o texto, hoje o diabo, ele opera e às vezes atinge a igreja de uma forma opressiva, de fora para dentro. A opressão é de fora, que a gente é atingido de fora. Uma seta maligna, palavras, ações, né? A possessão, quando ele entra dentro de alguém, toma as faculdades mentais e ele domina as pessoas. Agora, o texto da Bíblia diz que na grande tribulação tem os ais, são 7 ais. Porque um deles diz assim: ai de vós, porque o diabo desceu até vós. Aí ele vai se materializar no meio do povo. Aí não terá disfarce. Hoje é o disfarce. Hoje ele usa alguém e se a gente não perceber, está sendo usado pelo diabo e atingido. Mas naquele dia não, ele aparecerá. Então a gente vai estudar esse detalhe na grande tribulação para a gente se preparar para o arrebatamento. Mas hoje nós vamos falar da volta em glória. O arrebatamento, ele é secreto. Ele é de repente, já diz o nome, arrebatar. É arrancar com força e rapto. O texto que é traduzido para arrebatar é raptur, ou do latim raptare, que é a ideia. Qual que é aquela ideia? De você colocar um monte de taxinha, preguinho, aí você chega com um imã bem forte, faz assim, ó, ele suga tudo. O arrebatamento é assim, é de repente. E a Bíblia dá essa descrição, diferenciando o arrebatamento da volta em glória. Nós queremos falar da volta em glória, que é onde todo olho verá. É onde ele vem lentamente. É onde as televisões estarão filmando. Os celulares, os Facebooks, os Instagrams estarão todos voltados para ele descendo em glória. Mas no arrebatamento não haverá, é diferente. O arrebatamento é diferente. Nós já falamos sobre o arrebatamento, o encontro com Cristo, o tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras, não é a condenação para o inferno.
Aí depois as bodas do cordeiro, que é o casamento do noivo com a noiva. E esse período, nós vamos ver depois, ele durará aproximadamente 7 anos. Como que sabemos disso? Porque Deus já tinha avisado para Jeremias, para Daniel, dizendo assim, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, 70 semanas de ano. E cumpriram delas, quando ele disse isso, 69 semanas de anos. Então falta uma semana para cumprir, mas são semanas de ano, quer dizer, 7 anos. 7 anos de grande tribulação, e enquanto aqueles estão passando pela grande tribulação, a igreja foi arrebatada, foi galardoada, foi para a festividade, e quando vence o período dos 7 anos de grande tribulação, venceu os 7 anos lá de tribunal de Cristo e de festa. Aí sim é a volta em glória, aonde Cristo volta com a igreja glorificada, transformada, com os anjos que estarão lá. Então é isso que nós vamos estudar, e se você quiser acompanhar para aprender, abre a Bíblia aí, tá? Pode abrir a Bíblia aí. Olha aqui o arrebatamento, 1 Coríntios, se você quiser acompanhar. Capítulo 15 e versículo 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse versículo está falando do arrebatamento. Ele está dizendo que é num momento, num piscar de olhos. O piscar de olho é muito rápido. Às vezes a sujeira ela vem para os nossos olhos e ela já está nos olhos, mas o piscar de olhos evita muita coisa, que é muito rápido, é uma fração de segundo. Então está dizendo que o arrebatamento será numa fração de segundo, no abrir e fechar de olhos. E ele está dizendo aí, no capítulo 15 e 52, que nesse piscar de olho, a trombeta soa, os mortos ressuscitam, nós seremos transformados nesse piscar de olhos. Por isso que Paulo diz lá no 51, que é um mistério. Eis aqui vos digo um mistério, porque é mistério, a gente não sabe como que no piscar de olhos a trombeta toca, os salvos sobem, é transformados, os mortos em Cristo ressuscitam, e no piscar de olhos nós já estamos nos ares. Então é um arrebatamento secreto. Agora veja a diferença da volta em glória. Abre aí. Atos capítulo 1 e 11, onde nós lemos. Os quais disseram, os anjos que disseram para os homens que estavam olhando Jesus subir: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como uma semelhança. Para o céu ouvistes ir. Como que ele foi? O texto lá, se vocês lerem o capítulo 1 inteiro, até chegar no 11, diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras. E Paulo diz ali que tinha uma multidão de mais de 500 irmãos que estavam ouvindo as palavras deles. E este mais de 500 irmãos, Paulo diz em Coríntios, que viram ele ser crucificado, ser morto e viram ele ressurreto. E agora estava impressionado vendo ele ressuscitado. Mas ele estava transformado em cima do Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções para os quase 500 irmãos. E o que ele dizia? Dizia assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e recebereis sobre vós o Espírito de Deus, que há de vir sobre vós. E o texto diz assim: enquanto ele dizia essas palavras para os mais de 500 irmãos, ele foi assunto ao céu, foi subindo lentamente. Enquanto ele falava, as últimas instruções eram permanecer em Jerusalém, permanecer orando, permaneça orando para receber a virtude, para receber o batismo. E enquanto ele falava, ele foi subindo. E de repente ele estava no alto, e aqueles mais de 500 irmãos estavam tentando olhar ele da forma que os adolescentes ficam olhando um avião a jato. Né? Já viram no aeroporto quando você vai, quando eu viajava, aí a família toda ia lá para o aeroporto e ficava, despedia, entrava no avião e ficava esperando. Aí acionava, subia, aí daqui a pouco ele ia subindo e ficava olhando. Aí eles ficavam bem assim, tentando ver, até que o avião desaparecia. Aí que eles iam embora. Meus filhos eram assim, viajei alguns dias de avião, passei 2 anos, viu, João? Ponte aérea. E vejam só, os mais de 500 estavam assim também.
Estavam vendo ele de repente, como vocês estão me vendo, e ele foi subindo, e eles foram olhando e ficaram. A nuvem, eles tentando reparar a última. Aí de repente 2 anjos apareceram do lado daqueles quase 500 e falaram, varões Galileu. Aí eles se assustaram, porque eles estavam com a atenção tentando ver ele que sumiu. Aí disseram assim, ele voltará. Voltará assim como vocês viram ele ir, ele voltará. Então ele não está falando do arrebatamento, porque no arrebatamento ninguém vai ver. Num piscar de olho não dá para ver. Então há uma diferença entre arrebatamento e a volta em glória. A volta em glória, o texto fala que ele virá como foi. Devagar, todo mundo vendo. Quando a turma olhar para o céu, aí as câmeras se voltarão para lá, os celulares, o Facebook. A notícia no planeta é a volta em glória. Só que a igreja voltará. O que nós vamos ver que nós viremos com ele nessa volta em glória. Vocês querem ver? Vamos ver mais uma diferença do que é o arrebatamento e do que é a volta em glória. 1 Tessalonicenses 4:17, os que estão acompanhando aí, diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só, no arrebatamento, nós seremos tomados e nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Ele não vem na terra. Ele não desce aqui no arrebatamento. Nós seremos tomados e encontraremos ele nos ares. Assim como o imã não chega no prego. Ele chega até uma altura, o prego é que sobe para se encontrar com o imã. Então nós é que vamos encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Agora vejam a volta em glória. Zacarias 14:4. Estão acompanhando? Zacarias 14:4 fala assim, naquele dia, que dia? O dia da volta em glória. Estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Esse texto 14 de Zacarias, nós vamos falar depois, explicando ele, porque os irmãos precisam entender o contexto para saber do que se trata. Mas aqui está dizendo que ele virá sobre o Monte das Oliveiras e colocará os pés sobre o monte, da onde ele subiu. Só que dessa vez, quando ele ponhará os pés, que ele virá lentamente, na primeira vinda ele foi lentamente. E os varões de Galileu disse que ele voltará lentamente, todo mundo vendo. Quando ele pôr os pés no Monte das Oliveiras, o monte parte. Haverá um vale, para que Israel seja salvo nesse vale. A gente vai descobrir depois sobre isso. Mas eu quero continuar fazendo a diferença entre arrebatamento, que vai ser agora por esses dias, a gente chama de iminência, que quer dizer a qualquer momento, a qualquer hora, o arrebatamento. E depois de 7 anos, a volta em glória. Vamos mais um pouquinho. São João 14:3. São João, o Evangelho de João, versículo 14, e o verso 6 diz assim, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Aqui ele está falando do arrebatamento. Ele vem para levar-nos, levar a igreja. Então aqui é arrebatamento. Agora, quando você vê Mateus 25:31, fala, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. Se na primeira vez ele vem para nos levar, está dizendo em Mateus que quando ele vier, os santos vêm com ele. Então, como que pode ser a mesma coisa? Como que eles explicam isso, pastor Kelly? João dizia, eu voltarei para vos levar. Mas ele diz que essa volta já é o arrebatamento. Mas se ele vem para nos levar, por que quando ele vier na segunda vez, os santos já vêm com ele? Então não é a mesma coisa. Há uma diferença entre arrebatamento secreto. A Bíblia não fala secreto, mas só o nome arrebatar, meu irmão, já é com força. Só do fato de dizer que é num piscar de olho, que é um momento, já é algo imperceptível pelos olhos de quem fica. Não é? Então há uma diferença. 1 Tessalonicenses, estão acompanhando? Capítulo 3, versículo 17, diz assim, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos,
1 Tessalonicenses 4, aliás, 3 e 13, Paulo está falando do arrebatamento. Ué, mas como que ele vai vir com os seus santos? Aí a palavra santo está falando do espírito daqueles que morreram em Cristo. A gente tem que prestar atenção na hermenêutica. Por quê? Porque no capítulo, olha só, no capítulo 4 é uma sequência, nós lemos o 3. 1 Tessalonicenses 3 e 13 está falando que na vinda do Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, então os santos vêm não, então esse é a vinda em glória não. Esse é o arrebatamento. Por quê? Porque diz assim no 4 e 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo, então é esse que vem com ele. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Isso é no arrebatamento. Porque quando ele vier, as almas do que morreram de Cristo para cá, vêm para tomar seu corpo. Porque nem quem morreu com Cristo está completo lá, porque só está a alma e o corpo, e o homem é completo de espírito, alma e corpo, e nem quem está no inferno está na sua plenitude de sofrimento, porque está faltando o corpo. Então quem está no inferno ressuscitará no trono branco, com o corpo sem glória para ir para o lago de fogo, e os que estão no céu ressuscitarão para tomar seu corpo, para ser galardoado, para a festa do Cordeiro, porque o homem é completo de espírito, de alma e de corpo. Então aqui no capítulo 3 e 13 de 1 Tessalonicenses, Paulo está dizendo do arrebatamento. Agora vejam Colossenses 3 e 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aqui está falando da volta em glória. Paulo está dizendo em Colossenses, quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar em glória, em toda a sua glória, fala que nós também, por quê? Porque nós receberemos um corpo glorioso. Cristo recebeu um corpo glorioso. Recebeu a sua glória. Lembra de Salmos 24? Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Então ele é o Rei da Glória. Ele retoma o seu corpo glorioso. Quando nós formos arrebatados, nós seremos transformados. Corpo incorruptível e em corpo imortal. E se manifestaremos também com ele na glória. Manifestar onde? O que é manifestar? É aparecer. Aparecerá aonde? Vamos ler. Vamos ler primeiro segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 10. Diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pedro está dizendo do que aí? Está falando do arrebatamento. Por que nós sabemos que Pedro está falando do arrebatamento? Que o dia do Senhor é como ladrão de noite. Porque o ladrão que vem em secreto. O ladrão vem na hora que todo mundo está dormindo. Na hora que ninguém espera. O ladrão não vem meio-dia quando você está almoçando. A não ser para aquele assalto à mão armada. Estou falando do ladrão que vem roubar. E fala o ladrão de noite, então quer dizer, a noite é a hora que nós estamos dormindo. Então o ladrão ele não diz, eu vou te roubar lá amanhã, tá? Amanhã 3 horas eu vou na sua casa e vou levar tudo que você tem. Fica esperando lá. Não avisa. Ele chega na hora que ninguém espera. Mesmo que seja um assalto à mão armada de dia, você não está esperando. Ele chega e leva tudo. E o segundo motivo, quando o ladrão vem para roubar alguém, eu quero que não seja ninguém daqui, ele não vai levar o lixo da casa, os papelões, roupa suja, vou levar material plástico, até alguma coisa de reciclagem, vou levar. Não, meu irmão. Ele vai procurar aonde é o cofre, aonde está a carteira, aonde estão as joias, perfumes caros, roupas caras, calçado caro, o que é de valor. Então quando Pedro está dizendo o dia do Senhor virá como ladrão de noite, significa que ele vem sem avisar e vai levar aquilo que é de valor. O que é de valor que existe na terra? A igreja. O bem maior é a igreja. O bem maior é os salvos. O bem maior é a pessoa. É o valor que a pessoa tem. Porque se nós não tivéssemos valor, presta atenção. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque se nós não tivéssemos valor nenhum, o Senhor Deus, Pai, não teria disponibilizado o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por cada um de nós.
Pedro, ele descobre isso, o Senhor Jesus Cristo inculca isso na mente de Pedro, que ele escreve na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste comprado, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste do vosso Pai, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que abundantemente ele derramou sobre vós. O que Pedro está querendo dizer? Que nós somos comprados com vida. E com vida do Filho de Deus. E com vida de um inocente. Que Deus olhou para os que querem ser salvos e viu valor. Viu coisas preciosas. E deu a sua vida porque sabe que nós temos um valor. Nós temos um preço. E o preço, ele chama o ouro, a prata, de coisas corruptíveis. Mediante o sangue ou a vida de Jesus. Agora olha para mim aqui. Aqueles que não têm a mente de Cristo é capaz de olhar para o seu semelhante e tirar o valor que Deus deu para ele. Tirar o brilho que Deus deu para ele. Os que não têm a mente de Cristo é capaz de olhar para qualquer um e não ver um valor na pessoa. Se o Senhor Deus, meu irmão, ele valorizou uma prostituta que na sociedade ninguém dava valor por ela. Nem São João quis escrever o nome dela. Porque era uma prostituta das mais baixas que existia na sociedade. Ele chama ela de mulher adúltera, no São João capítulo 8. E você não vê ninguém da multidão que cercava Jesus dar um testemunho para a mulher, dizer, não, vamos dar uma chance para ela. Quem sabe ela se transforma. Não. Todo mundo estava com uma pedra para dizer, vamos matá-la. Coloca no paredão, que eu quero ser o primeiro a tirar a pedra. Mas Jesus, ele olhou para a mulher e viu o valor nela. Disse, nem eu te condeno, minha filha. Vai e não peques mais. Porque ele via nela o quê? Não via a prostituição dela. Via uma alma, via um espírito. Via alguém que era capaz de ser transformado para ser levado para o céu. Mas nós olhamos para as pessoas e acabamos com o caráter dele ou dela. Olhamos para as pessoas, não vemos qualidade nele nem nela. Mas aqueles que têm a mente de Cristo vê algo de valor nas pessoas. Não interessa o que você faz, o que você tem, se tem dinheiro ou não, se fala muito, se fala pouco, não é? Se peca muito, se peca pouco, se leva, olha, não interessa, meu irmão. Deus, ele vê você com valor. Ele olha para a tua vida e diz, não, ali tem um valor. Ah, mas ela não tem dinheiro, ela ganha 500 reais por mês. Mas Deus não olha o que você ganha, igual é a sua alma. A capacidade da sua alma ser transformada, do seu espírito ser transformado, de você se tornar um adorador para a eternidade. É isso que Deus olha. Então aprendamos com Jesus. Aprendamos com ele o valor que ele dá. Não quer que, o texto fala assim, não quer que nenhuma alma se perca. Porque tem hora que dá vontade de dizer assim, olha, você sai da minha igreja para não causar, não tem hora? Sai para você parar de... Mas o texto da Bíblia não fala assim, ele diz assim, suportai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, perdoai-vos uns aos outros. O texto da Bíblia, amai-vos uns aos outros. Ah, mas é minha inimiga, mas amai vossos inimigos. Ah, mas está dizendo mal de mim, está me esculachando. Mas a Bíblia diz, bendizei os que vos perseguem, fale bem de quem fala mal. Não é? Ore pelos seus inimigos. Não, é assim que é a mente de Cristo. Nós estamos no processo de transformação. É claro que toda igreja que você for, tem problema. Não tem uma igreja que não tem problema. Toda igreja, pode procurar qualquer uma. Lá, pelos ídolos da década de 70 para 80, um dos maiores pregadores do planeta, chamado Bernard Johnson, estava pregando em Itaituba, no Pará. E naquela época era o disco Long Play LP que gravava. Meu pai comprou o disco. E ele pregava para uma multidão. Aí chegou um senhor no final e disse assim, pastor, você foi um dos melhores pregadores que eu já vi nas igrejas. Eu visitei diversas igrejas, mas eu não vou aceitar Jesus hoje como você me chamou, porque eu estou procurando uma igreja que é perfeita. Todas as igrejas que eu fui, todas elas têm alguém lá que tem um defeito. Eu já fui na igreja adventista, tem alguém lá que tem defeito. Fui na batista, eu encontrei defeito. Fui na presbiteriana, luterana, wesleyana, anglicana, todas elas têm um defeito. E agora eu cheguei na Assembleia de Deus, estou visitando aqui, também estou vendo um defeito ali. Aí o pastor Bernardo disse, quando você achar a igreja perfeita, que não tiver ninguém com um defeito, com um problema, você não entre nela. Por favor, não entre nela. Aí ele se assustou. E não, pastor, por que não?
E porque você tem defeito, aí ela vai se tornar com defeito. Então não entre nela, deixa ela perfeita. Porque nós estamos aqui para ser perfeito. Não é isso que a Bíblia diz? Já leram? Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para profetas, presbíteros, evangelistas, pastores, doutores e mestres, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Você tem defeito, tem que vir para a igreja para melhorar essa vida aí, meu irmão. Nós temos defeito, venha para a igreja para ir melhorando essa vida. O texto diz assim, até chegar à estatura de Cristo. O que ele está querendo dizer? Que cada dia nós vamos melhorando, vamos crescendo. A estatura está falando de maturidade espiritual, entendimento espiritual, de melhora naquilo que nós temos defeito e melhorando, e diminuindo a quantidade de defeito. Até chegar à estatura, até quando Cristo arrebatar, aí pronto. Ele arrebatou a igreja, aí a igreja é perfeita, aí acabou. Aí a Bíblia fala que ela é santa, sem mágoas, sem mácula, sem ruga, imaculada, aí todo mundo será perfeito no arrebatamento. Veja só o que diz o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eis que vem com as nuvens, aqui está falando da volta em glória. Lembra do versículo de Atos 1:11, que diz assim, assim como viste ir, e o que diz lá? Que ele subiu e a nuvem o ocultou, e agora na volta, a nuvem destampa e aparece ele, esse que vem com as nuvens. De repente você vê o céu fica limpo e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, com os santos anjos, com poder e grande glória, e a igreja com ele, voltando. Essa é a volta em glória. Vamos mais um pouquinho aqui. Veja o que disse agora Tito 2:3. Agora Tito ele fala num versículo só do arrebatamento e da volta em glória. Em um versículo só. Tito 2:13. Vejam só o que Paulo fala. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança. Qual que é a nossa esperança? Nossa esperança é suave. Essa é a esperança. O Rei dos Reis vem nos buscar. É arrebatamento. Aqui ele está falando do arrebatamento. Aguardando a bem-aventurada esperança. Isso é, o arrebatamento. Só que ele fala e o. Tem mais uma coisa. Ele faz aí uma ligação com esses verbos de ligação. E o. O quê? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O aparecimento, que é a volta em glória. Tá os dois eventos aí. O arrebatamento e a volta em glória. A esperança é a nossa, o arrebatamento. A volta em glória. Nós estamos esperando e aguardando. Quando você lê Mateus 24:30, vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha aí. Mateus está dizendo que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações. Tem uma tradução que fala de tribo para nações. Todas as nações da terra se levantarão e verão. Todo mundo que ficou no arrebatamento vai ver. Por isso que eu digo que a gente está na época de tecnologia. Tudo que acontece é visto no mundo inteiro. Uma guerrazinha lá na Europa, alguém filmou. O ônibus bateu lá no Japão, alguém filmou. Quando aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, vai passar em todas as redes sociais, em todos os canais. E os que estiverem aqui que não foram arrebatados vão presenciar a volta de Jesus Cristo. Vão ver a filmagem que... Antigamente a gente ficava preocupado assim, como que é que todo olho verá, né? Como assim ele vai... Todo olho verá, agora está explicado. Todo olho verá porque, irmãos, qualquer acontecimentozinho que acontece hoje, o mundo inteiro sabe. A tecnologia está muito avançada e olha, o anticristo usará a tecnologia. Então, a volta de Cristo em glória, ela será vista por todas as nações que ficarem na terra. E elas se lamentarão por quê? Porque o texto fala que elas se lamentarão.
Que lamento é esse? De não ter se preparado para subir, porque ele virá para julgar e plantar o milênio. É de não terem se consagrado, se perdoado, de terem ficado. Porque haverá pessoas que ficarão, tomara que não seja da nossa igreja, que todos nós subamos. Mas os que ficarem, meu irmão, depois que nós estudarmos sobre a grande tribulação, eu acredito que ninguém mais vai ficar aqui, não vai querer ficar. Porque o que acontecerá, a Bíblia diz assim, haverá um clamor, haverá uma dor, haverá um período de tribulação, ele diz assim, de tal nunca houve sobre a face da terra. Não compara com corona, com a febre amarela, com a guerra dos 6 dias, com nenhuma das epidemias, com as guerras mundiais, nunca. Porque o texto fala, tribulação qual nunca houve sobre a face da terra. Eu disse para vocês que são 7 selos, para ir adiantando aqui, ó. E cada selo é um juízo. São 7 taças da ira derramada. Cada ira é um juízo. São 7 trombetas tocadas. E cada trombeta é um juízo. Agora eu vou dizer só de um para vocês entenderem. Só de um. Porque são 7. O texto fala que tocará a trombeta e abrir-se o poço do abismo. E sairão desse poço do abismo, a Bíblia diz o número, 200 milhões de demônios. E esses demônios eles estão divididos em 4 grupos de 50 milhões. E o texto diz lá, e 4 príncipes que dominam sobre o grupo de 50 cada um. Então separado ali 50 milhões aqui, 50 milhões aqui, 50 milhões aqui, 50 milhões de demônios presos. E um príncipe que domina sobre ele, dá ordem, eles obedecem. Agora vejam só, o texto da Bíblia diz assim, que eles estão presos porque são os mais ferozes que existem. Eles não podem ficar soltos porque causam destruição antes do tempo. E o texto da Bíblia diz assim, eles estão preparados para ser soltos no dia, no mês e no ano determinado. Para quê? Para causar a destruição sobre aqueles que não amaram a volta de Jesus, não se prepararam para o arrebatamento. Aí o texto diz assim, que é um dos ais. Que esses demônios, hoje em dia os demônios a gente não vê. Você não vê, um indivíduo está endemoniado, você vê a ação do demônio, mas você não vê ele materializado. Mas na grande tribulação ele se materializará. E a Bíblia usa algumas figuras, dizendo assim que eles terão o cabelo de mulher, o rosto de homem, corpo de dragão, rabo de escorpião. O que a Bíblia está querendo dizer? Que serão inteligentes, porque o homem é inteligente. Né? Que terão força, porque o dragão tem força. E que a ferroada é como de escorpião, porque o escorpião é o único animal que o veneno, o único inseto, que o veneno dele atinge o sistema nervoso da pessoa. E a pessoa morre pelo veneno, principalmente se for o preto. Então quer dizer que os demônios que estarão atormentando os que ficarem sobre a face da terra, não deixarão as pessoas dormirem, vocês não terão, sobre vocês não, eles lá, nós teremos. Não terão fome, não terão sonos, não terão prazer de viver, porque hoje nós temos prazer de viver, meu irmão. Temos prazer de uma sorveteria tomar um sorvete, irmão Gonçalo. Com a esposa, toma um sorvete, ver a praça, ver as pessoas. Vamos no shopping, vamos na Chapada, vamos na praia. Mas o texto diz assim, que chegará o dia que as pessoas não terão prazer com o dinheiro, com a esposa, com os relacionamentos que tem com a esposa. Não, acabará o prazer. O texto diz que o prazer das pessoas é morrer. E as pessoas procurarão a morte. Hoje nós procuraremos a vida. A irmã Cida foi se vacinar por quê? Procurar a vida, se preservar da gripe, do vírus. Não é? Mas as pessoas procurarão a morte. Agora o texto fala assim, que a morte fugirá desses indivíduos por um período de 6 meses ou 5 meses. Por quê? Porque eles têm que sofrer. Não adianta pular do prédio. Pulou. Está esborrachado? Tá. Mas está lá gemendo, sentindo a dor. Ah, eu me decapitei, me enforquei. Fica aí, mas não morre. Entrei debaixo de uma carreta. Ok, está despedaçado, vai ficar 5 meses assim. Porque o texto da Bíblia diz assim, que a morte fugirão dessas pessoas, porque eles terão que passar por esse sofrimento, só porque desprezaram o amor de Cristo. Só porque quando a pessoa despreza o amor de Cristo, tudo que ele sofreu, meu irmão, o que Cristo sofreu não está escrito na história.
Não dá, são coisas inimagináveis. A angústia que ele sofreu. Por quê? Para pagar os nossos pecados, para que fôssemos cristãos melhores. E às vezes nós não damos esse prazer, não damos esse valor, não melhoramos como pessoas, não melhoramos como cristão, não melhoramos como obreiro, como amigo, como membro do corpo de Cristo. E se ficar na tribulação, vai passar por esse sofrimento aí. É só um dos ais. Não vou falar o resto, porque não vai ter um dia que nós vamos falar especificamente sobre isso. Vamos ver Zacarias 14, 4. Falando da grande volta gloriosa de Cristo. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do vale se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E Zacarias, o texto de Zacarias, a partir do capítulo 9, vai 10, 11, 12, 13, 14, ele está dizendo do que vai acontecer com Israel. Israel vai sofrer como... E já sofreram muito. Não existe nenhuma nação que sofreu tanto quanto Israel já sofreu. Mas eles ainda passarão pela grande tribulação. Porque eles, olha só o que o texto diz. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. É a primeira coisa. A segunda questão de Israel é que quando Pilato disse assim, vocês querem que solte Barrabás ou querem que solte o Jesus chamado Cristo? E Barrabás era um dos bandidos mais perigosos que existia, de maior periculosidade na cidade, que estava preso para ser executado. Mas naquele dia, Roma estava comemorando uma festa, e naquela festa tinha que soltar alguém, como é o indulto do presidente. Dia das Mães ele não solta alguns presos? Não é? Aquela época já tinha isso. Aí ele tinha que soltar alguém. Aí ele pergunta à multidão, sabendo que Jesus era inocente, ele pergunta, vocês querem que solte Barrabás ou Cristo? Eles gritavam, Barrabás! Solte Barrabás! Aí ele fala, mas e o que eu faço com o sangue? Chamou ele de justo. Desse justo, a multidão endemoniada, ensandecida, dizia que o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Meu irmão do céu. Israel passou um bocado. Depois a gente vai contar a história de Israel. Mas o texto de Zacarias diz assim, olha aqui para mim, que durante a grande tribulação, o anticristo vai ajuntar todas as nações do mundo para destruir Israel. Só porque Israel é o povo da promessa, é o povo escolhido, é o povo da onde veio o Salvador. E por o Salvador nascer dele, o diabo criou um ódio tão grande e tenta há muitas épocas destruí-lo, mas não consegue. E o texto de Zacarias que eles vão procurar, vai ser cercado pelo anticristo e pelo seu exército. Vão sofrer. Vai permanecer só o remanescente. O resto morrerão. E nesse momento, que é chamado o Amargedon, a Bíblia chama o Meguido, a guerra do Meguido, que são todas as nações para destruir, exterminar Israel do mapa, que sobrará só o remanescente, eles estarão cercados, já no final da grande tribulação. Depois a gente fala sobre a guerra do Meguido, que a Bíblia dá detalhes sobre ele. E quando eles estão prontos para ser exterminados, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E Israel estará ali, em volta do Monte das Oliveiras para ser exterminado. O texto de Zacarias diz isso. Mas Deus já havia dito para Zacarias, dizendo assim, Zacarias, escreve aí, que acontecerá que naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Israel é uma pedra pesada. Tem um texto que fala assim, Israel é um cálice de tontear. Sabe o que é um cálice de tontear? Você não pega um cálice e coloca um vinho, uma pinga, e com cálice você fica bêbado, porque é muito pequeno para a não ser pessoas que não têm resistência a nenhum tipo de álcool. Mas é muito pequeno um cálice para deixar alguém bêbado. Então Israel é muito pequeno, um paísinho menor do que o Sergipe, para incomodar o mundo. O que acontece em Israel incomoda o mundo. O dólar sobe, o petróleo, as nações, reuniões, a ONU. Meus irmãos, eu tenho um documentário de reuniões da ONU
que você vê na face dos chefes de Estado. Eu dou aula de história de Israel. E eu tenho alguma filmagem dentro das organizações das Nações Unidas, que quando as pessoas falam de Israel, você vê o demônio na cara do chefe de Estado. Só porque Israel se protege dos terroristas, eles são condenados pela ONU. A gente não sabe o que acontece, né? O Hamas é um grupo terrorista, que é patrocinado, eles dão para esse grupo terrorista, é o Hamas, o Fatah, são mais de 10 grupos terroristas que são patrocinados por outros países, como o Irã, o Iraque, a China, aliás, a Rússia, para exterminar Israel, que são o inimigo número 1 de Israel. E é interessante que a Bíblia fala desses países. A Bíblia fala da Alemanha, a Bíblia fala da Rússia, fala do Irã, fala da Líbia, né? Dizendo que seriam contra Israel. E quando Israel estiver cercado, o texto de Zacarias diz assim, que eles olharão para o céu e clamarão, Jeová, só tu para nos livrar, para não sermos exterminados pelas mãos do anticristo. Só tu. E o texto diz assim, que nessa hora aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, todo o exército do anticristo parará e estarão fitos os olhos nele. E ele desce com a igreja e os anjos, lentamente sobre o Monte das Oliveiras. Por que o monte tem que partir, uma banda para o Oriente, outra banda para o Ocidente? Porque é no vale que o remanescente de Israel entrará para se livrar do anticristo. O monte partido com o vale no meio. E ele com os pés em cima, Israel no meio. Aí eles olharão do vale, olharão para Jesus. O texto de Zacarias diz assim, que verão nas mãos dele o sinal dos cravos. Verão no lado o sinal da lança. E perguntarão para eles, que sinais é essas? Que feridas são essas nas tuas mãos, no teu lado? E Jesus olhará para ele dentro do vale e dizer assim, essas feridas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. O texto de Zacarias diz assim, que eles reconhecerão que de fato ele era o Messias. Que hoje eles não acreditam. Hoje você vai dizer que Jesus é o Messias, eles xingam. Eu nem vou falar as palavras que eles xingam para Jesus hoje. Mas naquele dia eles se arrependerão, chorarão. E dizem, então de fato tu eras o Messias. O que foi crucificado? Sim, eu sou o Messias. Aí o texto fala de Zacarias, que chorarão, prantearão, pedirão perdão. Mas o texto fala que o Espírito de Deus descerá sobre esse remanescente. E eles então serão cheios do Espírito de Deus. E Deus os salvará da mão do anticristo. E o texto de Apocalipse diz que ele não vai fazer nada. Ele vai só olhar para as nações que estiverem em volta. Todas as nações do mundo. Olhará para as nações e falará. Não sei o que ele falará, mas falará para a nação tal. E elas morrerão. Falará para a nação tal. O texto de Apocalipse fala que a fala dele é como se fosse uma espada afiada, aguda e afiada. E quando ele fala, as pessoas caem mortas, caem mortas, caem mortas. A multidão do Meguido morrerá com o poder da sua palavra. E o anticristo e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo. Cortar fita para ser jogado no lago de fogo. Porque o inferno, onde vão os ímpios, é um lugar. O lago de fogo é outro lugar. E o diabo será preso e amarrado no poço do abismo, aonde saiu aqueles 200 milhões. Será preso ali. Aí ele vai implantar o milênio, que é o reinado de paz. Aí é outra história. O milênio já é um outro estudo. Agora veja o que diz o texto aqui, né? É Zacarias que eu estava dizendo. É Zacarias 12 e 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça, de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e o prantearão como quem pranteia por um primogênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esse é o arrependimento que os judeus terão quando verão a glória do Filho do Homem se manifestar. Lógico que nós que fomos arrebatados, precisamos ter sido arrebatados lá atrás, para poder voltar na volta gloriosa de Cristo. Porque ele virá. Quando eu disse para vocês, na aula passada, que a nossa eternidade não é no céu, ela será aqui, porque a Bíblia diz isso. Eu vou só adiantar os detalhes, depois a gente vê os estudos em partes. O texto diz que ele voltará para essa terra,
Isso está escrito em Isaías. Melhorará a terra, não transformará. Melhorará ela para o milênio. Porque no milênio não haverá esses acidentes geográficos que há. Essas montanhas, essas depressões, esses vales. A gente vai ler depois em Isaías com detalhes. Os mares, o instinto dos animais mudarão. Zacarias fala que o menino de peito meterá a mão na toca da áspide, da cobra, da naja. Ela não fará nada. O leão vai comer grama com o cordeiro. Haverá uma paz. A paz em todos os sentidos. Não haverá guerra, não haverá briga. Pode ficar tranquilo que no milênio não haverá discussão. Ei, você me chamou de feia. Não, você que me chamou. Acabará essa discussão no milênio. Não haverá. É paz e tranquilidade. Aí depois do milênio, do juízo final, o texto fala assim, ó. Os céus e a terra, Pedro diz isso na sua carta. A terra pegará fogo. Não haverá nem raiz nem ramos. Os céus passarão como os vertes. Os céus passarão como os vertes. Aí o texto fala, haverá novo céu e haverá uma nova terra. E o texto de João, capítulo 21, diz que João viu os céus, a Nova Jerusalém, descendo como uma noiva ataviada para a sua esposa, descendo para a terra. Aí o texto do hino fala assim, nesse tempo, que tempo? Depois do milênio. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei. A mesma coisa. O céu será na terra. A terra, claro, como uma terra transformada. Uma nova terra, como diz a Bíblia. Com novas pessoas, pessoas transformadas. A cidade descerá para cá. Então o céu e a terra será aqui. Nessa parte o testemunho de Jeová tem razão. Que é o paraíso. O paraíso será aqui, não lá. Lá a gente vai no tribunal, casamento, mas a morada será aqui. Nesse tempo, céu e terra será aqui. Claro que será o paraíso, já está dizendo o nome, né? O paraíso. E como será? Porque tem gente que tem medo, vai voltar para a terra, e será que não vai haver cansaço, vai haver choro, haverá tristeza? Não, a Bíblia já diz. Né? Quando João viu a cidade descendo, mandou escrever. Escreve, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ali não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá dor. As primeiras coisas são passadas, eis que tudo se fez novo. Aí ele ainda diz para comprovar, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e estará com eles para sempre. O tabernáculo é a casa de Deus. A casa de Deus com os homens na terra, pois com eles habitará. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu filho. E ali não haverá mais tristeza nem dor. Essas coisas passarão durante o eterno e o perfeito estado para sempre. Amém, meus irmãos?